Olá, esta edição do programa Cena Aberta vai trazer uma convidada muito especial, que é a jornalista de Teresina, Cíntia Lages. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Alessandra. Então, assim, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar para os telespectadores da TV Assembleia quem realmente é Cíntia Lages. Vamos lá. Bom, eu já começo te fazendo essa pergunta. Quem é Cíntia? Poxa, é uma busca que não acaba nunca, né? A gente querer saber quem nós somos, né? Querer se conhecer. Para mim, pessoalmente, é uma busca que não acaba, porque eu acho que no dia que acabar a vida perde a graça. A gente nunca sabe, né? Quem a gente não se conhece. Às vezes nós nos deparamos com situações em que nós nos surpreendemos com a maneira como a gente reage e como aquilo afeta a nossa vida, né? Então eu acho que essa eterna busca pelo conhecimento, eu acho que ela faz com que a gente se mantenha viva, se mantenha sonhando, que a gente tenha dúvidas, angústias, incertezas, porque eu acho que quando a gente perde isso, a gente se torna um ser humano assim tão sem graça. Às vezes eu penso, poxa, será que eu não vou me conhecer nunca? Não vou saber quem eu sou realmente nunca? Mas no fundo é até bom ser assim, cheio de minhoquinhas na cabeça. Cheio de minhoquinhas, é ótimo. Agora sim, Cíntia, você é considerada uma das jornalistas mais conceituadas do estado do Piauí, trabalhos belíssimos em diversas emissoras pelas quais você passou. E eu gostaria de saber, assim, qual foi a melhor matéria que você fez? Olha, Alexandre, eu sempre costumo dizer que a melhor matéria é aquela que eu vou fazer ainda. Essa frase não é nem minha, muita gente usa isso. Mas eu acho assim, tem coisas que marcam você por uma maneira ou por outra. Desde que eu me tornei mãe, e eu acho que isso acontece com toda mulher, a vida da gente fica diferente. E não dá pra gente negar que isso influencia no dia a dia e no trabalho. Eu ainda hoje, né, apesar de que meus filhos são grandes, mas eu tenho uma certa dificuldade em fazer reportagens que envolvem crianças, porque eu me emociono bastante. E já aconteceu uma vez que eu estava fazendo um ao vivo no Hospital São Marcos, com crianças com câncer. Na época, ainda tinha uma circunstância mais, porque o programa era apresentado pelo meu marido, que na época era o Amadeu. E aí eu tinha que entrevistar uma criança que ia perder o olho no dia seguinte, porque ela tinha câncer e iria tirar o olho. E eu simplesmente não consegui. Até hoje isso para mim é um marco, porque foi a única matéria que eu não consegui fazer na minha vida. Eu fiquei frustrada por não ter conseguido fazer. E eu passei a me policiar muito com essa história da emoção, porque eu não gosto quando eu me emociono no programa. Aquilo para mim assim é péssimo, sabe? No final do dia quando acontece, porque eu acho que é um sinal também de fraqueza. Eu acho que o telespectador não precisa ver um apresentador chorar. Eu acho que a gente tem que tentar evitar o máximo, mas tem coisas que não dá para você evitar. Então, assim, as matérias que eu gosto são aquelas que me emocionam. Hoje em dia são. Eu já fiz matérias que para mim foram importantes, como, por exemplo, quando o prefeito Alferraz foi para São Paulo, eu fui até lá para fazer a cobertura, como ele estava doente. Infelizmente, eu não consegui entrevistá-lo porque ele morreu assim que nós chegamos, 2 dias depois em São Paulo. Mas assim, foi para mim como jornalista um marco, porque assim, eu fui buscar e né, a gente infelizmente, eu voltei para cobrir o enterro dele. Então foi muito triste também, isso me marcou muito. A matéria do acidente com o avião, que tinha algumas pessoas do meio norte que a gente conhecia, e que foi um choque de imagem, né? Assim, você chegar no local e ver aquelas pessoas mortas, pessoas que você achava que eram uma poltrona e eram um ser humano. Saído assim ontem da cidade, né? Foi uma coisa assim, isso eu passei a rever meus conceitos sobre avião, eu passei a ter muito medo. Depois hoje eu já superei isso. Mas assim, o que eu mais gostei de fazer, por esses fatores todos, né, que eu estou te falando, foi essa série das maravilhas, porque eu acho que a gente tem que amar o lugar que a gente vive, tem que conhecer melhor, porque nós somos frutos, né, da nossa terra, nós somos frutos do lugar que a gente vive. E para mim foi muito bom, foi uma oportunidade única de ter mostrado o Piauí de uma maneira positiva
E eu considero para mim uma honra ter sido escolhida para fazer essa matéria, essa série de matérias, e foi muito bom. Eu aproveitei, eu acho que eu pude colocar meus conhecimentos, coloquei toda a minha emoção nas matérias, nos textos, sabe, assim. Aí eu rasguei mesmo, sabe, como diz o Iel, eu não evitei emoção, entendeu? Então, assim, eu pude ser muito, eu acho que as matérias são a Cíntia. Foi, na verdade, a tua visão A minha sobre essas visão, maravilhas. a minha visão sobre as maravilhas, sobre as pessoas, que eu acho que é muito focado nas pessoas, é nos lugares, mas também nas pessoas. Eu encontrei pessoas maravilhosas nesse mês, 2 meses de trabalho. Então, para mim foi muito bom. Eu acho que é uma coisa que ainda está na minha cabeça. Agora, assim, desses lugares que você visitou durante essa série, qual que te marcou mais? Que você, de repente, até já conhecesse, mas passou a ver com outros olhos? A Serra da Capivara. Eu conhecia, já tinha ido algumas, 2 ou 3 vezes para fazer matérias. Nunca tinha me envolvido com o lugar. E é um lugar realmente mágico, sabe? Quando você desce naquelas rochas, tem uma magia o lugar, tem algo especial ali, sabe? Tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. E o Delta, que também eu me emocionei pela beleza, pela natureza. Eu acho que eu nunca tinha ido pelo mar, eu nunca tinha ido de lancha como eu fui, então eu fiquei com medo, eu não sei nadar, então eu tive pavor, mas foi muito bom, foi muito lindo chegar no Delta. É como, sei lá, eu imagino como é que os descobridores se sentiam quando eles chegavam e viam terra, era mais ou menos assim. Eu continuo conversando com a jornalista Cíntia Lages no próximo bloco do programa Cena Aberta. Até já! De volta com o programa Cena Aberta, aqui pela TV Assembleia, canal 16. E nesta edição, eu estou conversando com a jornalista Cíntia Lages, que fala um pouco da carreira, da família, dos amigos, de quem realmente é Cíntia Lages aqui no estado do Piauí. Bom, Cíntia, o fato de você ter convivido durante um bom tempo com o seu ex-marido, Amadeu Campos, que também é profissional da área de jornalismo, isso foi um crescimento mútuo? Como que você vê isso? Eu acho que você disse muito bem, um crescimento mútuo, né? Não é fácil, porque o jornalismo é uma profissão muito envolvente, ao mesmo tempo que as pessoas podem até achar que é mais fácil, porque é difícil você ser casado com um jornalista, não tem hora para voltar para casa, é 100% jornalista, né? 24 horas por dia jornalista, como médico também, e fala o tempo todo de jornalismo, e a gente realmente falava muito disso, e tudo que a gente fazia era em torno disso. Não é fácil, mas assim, é bom, eu acho que ajuda, eu acho que eu fui muito ajudada por ele também. Eu acho que a gente, sem querer, a gente aprende as coisas, né, capta as coisas das pessoas. Eu acho que a convivência leva a isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu captava coisas dele como pessoa, como profissional, e eu, inclusive, a primeira vez até que eu estou falando isso, eu nunca tinha percebido isso, né? Porque eu sempre tive muita personalidade. Essa troca é importante. Eu sempre tive personalidade, muito assim, sempre fiz os programas do meu jeito, mas hoje, algumas vezes que eu falo, que faço, eu disse, meu Deus, eu estou fazendo igualzinho, ou eu estou falando igualzinho. E eu acho que isso é fruto de uma convivência, mas também de uma admiração, que era natural, né? Já que nós convivíamos juntos, e se chegamos a esse ponto, certamente porque nos admiramos em algum momento da vida, né? Então eu acho que foi bom por esse aspecto, mas é difícil, é muito difícil. Agora o importante é que os dois tiveram projeção. Mas a gente sempre, desde o início, a gente tinha modos diferentes de ver a profissão, sempre tivemos, né? Sempre fomos muito diferentes, e eu acho que isso foi bom pra gente, né? Por não ter, para não ter aquela... sei lá, teria sido mais difícil a separação se houvesse uma agregação profissional maior entre nós. Eu acho que teria sido muito difícil para mim. Felizmente, cada um tinha o seu caminho e assim foi. São quantos filhos, Cíntia? Bom, eu tenho 3 filhos, 2 do meu primeiro casamento, e tenho uma filha, que é a Cíntia, com ele. Meus 2 filhos, Maurício e Samuel. Maurício é médico, mora em Botucatu, ele faz residência em otorrino. Samuel vai se formar agora em Direito pela Federal.
Ninguém quis seguir a profissão da Ninguém mãe. quis, e a Cíntia ainda não decidiu, e eu acho bom que não queira, porque eu acho, você sabe disso, é uma profissão muito bonita, mas também é muito sacrificante, sabe? É muito, sei lá, preciso de muito desprendimento, preciso de muito talento. Às vezes até pouco. Remuneração, não é exatamente aquilo que eu acho que a gente merece. Então eu acho que é de muito sacrifício. Eu não, sinceramente, eu não gostaria que nenhum dos meus filhos fosse jornalista. E você tenta passar isso para eles no dia a dia? Eu sou um pouco responsável por eles não terem escolhido a profissão. Acho que sim. E também eles viram muito, né? Eles sempre, eu acho que eu fui muito ausente em função eu sempre fui muito dedicada, então viajava e sempre ficava muito tempo e virava à noite editando o programa, essas coisas que são difíceis para crianças. De fato. Eu acho que essa questão do jornalista também, como você falou, como a profissão de médico e similares, você fica muito ausente da família, né, Cíntia? Fica ausente. Fica assim. Eu acho que a gente sempre pode ser uma mãe melhor. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode melhorar, é isso, é passar mais tempo. Mas eu acho que também a natureza ela é muito sábia, né? Ela vai mostrando a você, você vai amadurecendo e vai vendo que tem que dar valor ao que precisa ser dado valor, né? Às vezes a gente valoriza coisas que não têm valor. Mas eu acho que é por isso que a gente vai se tornando melhor, né? Porque a gente vai descobrindo isso aos poucos. Não tem escrito no manual assim, olha, há 10 anos atrás, ao invés de você ter passado a noite editando aquele programa, você devia estar em casa, porque talvez seu filho estivesse precisando de você. A gente não, só aprende, infelizmente, assim, com o tempo, mas a gente pode, sei lá, daqui para frente, né? Eu acredito muito sempre no daqui para frente. Eu acho que o daqui para frente nos ajuda nessa busca, né, de conhecimento. Cíntia, por falar em conhecimento, você passou por uma situação muito complicada na tua vida, que foi uma situação de saúde, recentemente. Um caso de dengue, que normalmente as pessoas acreditam que só chega às pessoas de áreas mais pobres, de áreas, né, mais de difícil chegada da ajuda pública, essas coisas assim. E aconteceu com você, que é uma pessoa pública, uma pessoa de certa forma muito bem de vida, e você viu, são duas questões. Você sempre achou que isso não fosse acontecer com você, mais ou menos essa relação, e como você passou a ver a vida depois desse momento? Muda totalmente, muda 100%. Quem já passou sabe que a gente está falando a verdade. Bom, eu achei que nunca ia acontecer comigo. Como eu achava que eu era uma super mulher, que não queria ficar doente, eu sempre tive uma saúde muito boa. Eu nunca tive limites, Alexandre. Assim, a minha vida, eu durmo muito pouco, dormia muito pouco. Eu achava que eu podia tudo sempre, sabe? Ficar sem comer. Trabalhar dobrado, não ter férias nunca na vida, achava que eu era super, eu me achava realmente, me achava super. E achava que nunca ia acontecer comigo, isso é bobagem, isso não existe. Tanto que o meu estado de saúde ficou mais grave porque eu demorei muito a procurar atendimento médico. E eu só o fiz porque o meu pai, que é médico, foi na minha casa, né, porque soube que eu estava doente, porque assim, as pessoas só sabem que eu estou doente quando eu não apresento o programa. E eu eu não fui, então se eu não fui, nossa, ela está mal, vamos lá ver o que é que ela tem. E aí ele disse, olha, isso não está certo, não é normal a pessoa estar nesse estado de abatimento que eu estava. Porque assim, eu não conseguia entender como é que eu não conseguia levantar de manhã. E isso, aí tinha febre, não sei o quê, e doía a cabeça, mas eu procurava um médico aqui, dizia uma coisa, aí é que eu resolvi. Tanto que eu saí de casa para ir no hospital, na Casa Mata, dirigindo meu carro, e até lá, normal, e no meio da ponte, eu fiquei tonta, e parei o carro no meio da ponte, eu tive muita sorte, era tipo meio sozinha no carro, mas depois aí fui indo, quando eu cheguei na Casa Mata, e eu caí lá, porque eu não tinha mais condições de ficar em pé. Então, assim, demorou eu entender que eu precisava procurar um médico, né? E isso serviu para mostrar que nós somos susceptíveis a tudo e a gente precisa, o corpo manda o aviso e a gente tem que, né, nessa hora, respeitar a natureza. E a gente muda a maneira de ver a vida assim, sabe? Hoje, assim, eu procuro ser mais feliz. Você acha que viu a morte de perto?
eu não sei, assim, o meu estado foi grave, né? Meu estado foi grave, mas eu não é que eu sempre era muito positiva. Eu lembro que eu acho que eu era a pessoa mais calma. O médico me falava tudo e eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho assim, eu conheci médicos incríveis que chegavam e diziam, olha, é assim, assado, tal, o número de plaquetas é tanto. Aí eu sempre perguntava, muito curiosa, né, jornalista, e qual é o normal? Ah, 120 mil. E eu tô com quanto? 8 mil. Aí eu fazia na cabeça, nossa, é muito, né? Diferença muito grande. Mas assim, eu acho que eu poderia ter morrido, sim, se eu não tivesse tido a assistência médica que eu tive, a ajuda das pessoas, a história da doação de sangue e tudo. Mas assim, a vida para mim ganhou outro significado, de fato. Você começou a valorizar aquilo que realmente... Isso, e também assim, eu sempre fui uma pessoa muito angustiada no sentido de sofrer por antecipação. Se eu tenho um problema que é para eu resolver na segunda, eu passava o final de semana todo sofrendo. Hoje em dia não. É só segunda, pois então é só segunda. Sabe, assim, isso para mim hoje faz parte também de todo um processo, sabe? Porque assim, algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre procuro mostrar para mim mesma que aquilo foi bom em algum aspecto. Me deixou menos arrogante, me deixou menos prepotente, me deixou mais sábia, sabe? Ou me deixou assim, mais calma. Eu sempre procuro ver esse lado. E cada vez que isso acontece, eu procuro buscar maneiras, né? Foi assim que eu descobri o budismo, foi assim que eu descobri o exercício físico, foi assim que eu descobri a meditação. Então você vai indo e vai descobrindo os caminhos que lhe ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. E assim, nessa fase ruim que você esteve doente, a gente notou uma movimentação, principalmente dos jornalistas. Porque assim, costuma-se dizer, jornalista não gosta do outro, essa coisa toda. E a gente viu assim, pessoas dos portais, pessoas das outras emissoras, pessoas dos jornais, todas... maravilhosas, eu acho assim. Agora eu acho também, Alexandre, que a gente colhe o que a gente planta, né? Então assim, eu tenho muitos amigos hoje, muitos amigos assim, eu não abro mão dos meus amigos, eu acho que eles são a coisa mais importante da vida. A Elvira Raulino costuma dizer que ter amigo é melhor do que ter dinheiro. Eu sempre repito essa frase, e é mesmo, Elvira. Ter amigo, mas é melhor e é muito do que ter dinheiro. Então é muito bom ter amigo, sabe? Eu acho que a gente hoje vive uma fase diferente no jornalismo, né? Uma fase de amadurecimento profissional, e eu acho que isso contagia, sabe, as pessoas. Eu acho que foi muito bom, de fato. Foi uma das melhores coisas da minha vida, foi ver as pessoas torcendo, os amigos, os colegas jornalistas. Isso foi impagável, realmente. Não tem preço. Você descobriu o budismo na sua vida, você falou pra gente agora. Como que é, assim, eu posso chamar de religião, É mais uma filosofia, né? É mais uma filosofia porque, assim, você pode ser budista, ser católico, não é? Há uma abertura muito grande. Porque é essa busca que você começou o programa com ela e que tem muito a ver com a minha vida, do conhecimento. Da gente entender que nós somos seres impermanentes, nós estamos aqui agora, mas a gente pode não estar daqui a pouco. Então, assim, as coisas não têm tanta importância, sabe? A gente não tem que dar tanta importância às coisas, não é só a coisa material. Estou falando as coisas, as situações. Bobagens, às vezes essa busca da elevação, que eu acho que a gente tem que todo dia, elevar o pensamento, sabe? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele diz que quanto mais nós nos elevamos, menores nós parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Então eu acho que essa busca de você se superar, de se elevar, deixar as coisas pequenas. Coisas pequenas não são coisas pobres, são coisas que não valem a pena a gente cultivar na vida, sabe? É por isso que às vezes se diz assim, que diga todo dia às pessoas que você ama, que você as ama, porque pode ser a última vez. Pode ser a última vez, você pode não ter a oportunidade de dizer depois, tem um texto de Shakespeare, que é o Menestrel, que realmente é bem interessante. Bom, você que está acompanhando o nosso Cena Aberta, está vendo quem é a jornalista Cíntia Lages, que é conhecida por ter excelentes trabalhos na televisão, no jornal, na imprensa piauiense de um modo geral. E eu converso com a Cíntia, continuo conversando com ela no próximo bloco do programa Cena Aberta. Até já! Mais uma vez de volta com o programa Cena Aberta, e nesta edição
o meu papo da semana é com a jornalista Cíntia Lages. Bom, Cíntia não é só jornalista, Cíntia também... você foi a primeira coordenadora do curso de jornalismo da UESP. Da UESP, foi. Né? Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência assim, eu gosto muito de desafio, né? E sempre que aparece uma coisa assim diferente, eu vou lá porque eu acho que eu dou muito valor à academia, tanto que ainda hoje eu estudo, eu faço especialização, já fiz outras, assim, eu ando buscando sempre coisas para aprender. Foi muito complicado porque houve uma questão pessoal na minha vida, que não tinha nada a ver com o curso, mas envolvia alguma coisa, e aí foi difícil por isso. Mas assim, para mim foi muito bom porque me reaproximou da academia. Foi a partir do curso da UESP que eu fiquei com vontade de estudar novamente, porque como não tinha nada, pra você ter ideia, eu comprei todos os livros. Porque não tinha biblioteca, então eu gastei horrores na época, eu comprava pela internet. Olha, gente, quem tiver assim precisando frequentar uma boa biblioteca... Eu já dei muito dos livros. Mas assim, porque era uma coisa assim que eu precisava aprender, para mim era importante. Porque eu não tinha como, sabe, assim... Eu não sei se eu fui uma boa professora, mas assim, eu me esforcei o máximo que eu pude, assim, eu me esforcei bastante. Mas a docência não te encantou tanto? Não me encantou, não me encantou. Bom, por falar em cantar, Cíntia, tem um trabalho que você fez recentemente na internet. É porque hoje em dia jornalista é tudo blogueiro, coluna e tal. Você tem a sua coluna no Meio Norte, no site do Meio Norte, mas você fez um blog que inclusive era muito emotivo, expunha muito a imagem. Como foi essa experiência? E as pessoas cobram muito porque você não está mais escrevendo. Cobram muito, cobram, nossa... eu tinha uma pessoa que eu conheço, que trabalha numa repartição, ela dizia, Cíntia, todo dia de manhã nós nos reuníamos nessa repartição e a gente chorava lendo os textos. É interessante, Alexandra, mulher precisa dividir as coisas, né? Eu não sei porquê, mas a gente precisa. Eram umas poesias lindas. A gente precisa falar, sabe? A gente precisa contar o que a gente está sentindo, porque senão eu acho que a gente pira. E assim, pra mim, a única coisa que eu tenho na vida, eu sempre digo isso, é a palavra. Eu não tenho nada, assim, materialmente eu não tenho, né? Eu tenho muito pouca coisa. Dizem que horóscopo não combina, dinheiro não combina com o meu horóscopo, porque eu acho que não combina. E assim, tudo que eu tenho está aqui na minha cabeça, o pouco que eu tenho. Então assim, pra mim, eu achava que se eu contasse a minha experiência, se eu dissesse para as pessoas o que eu tinha passado, mas de uma maneira assim, que não fosse agressiva, eu acho que de alguma maneira ia ajudar. Poética. E também me ajudaria. E também foi um reencontro com a poesia. Eu sempre gostei muito, mas eu deixei a poesia. A gente tem mania que quando a gente está infeliz, achar que não precisa da poesia, né? A gente só acha que a gente só deve ler os poetas quando nós estamos felizes. Não sei porquê, mas tem essa relação. Né? Quando a pessoa começa a ler poesia, diz, está gostando de alguém, está amando. Né? É uma relação equivocada. Mas foi um reencontro meu com os poemas. Eu realmente falava, exprimia o que eu estava sentindo. Foi no momento da minha separação, foi um momento muito difícil para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma revelação da minha pessoa, porque eu sou aquele blog. Quem me conhece sabe que eu sou aquilo ali. Eu não sou a Cíntia da TV, eu sou aquela Cíntia do blog. Era isso mesmo que eu ia falar, assim, porque às vezes você está fazendo um determinado programa... Não, eu aparento ser uma pessoa extremamente séria, austera. Principalmente em programas formais, jornalísticos e tal, né? Precisei dessa imagem, sei lá, a gente cultua um pouco isso, essa história da seriedade com o jornalismo, e aquilo ali equilibrou um pouco. Para mim foi muito importante, sabe, eu nunca tive coragem de reler os textos, né? Eu salvei, guardei. Um dia eu vou parar, vou ler, porque eu chorava quando eu escrevia. Era impressionante. Eu ficava lá e ficava morrendo de chorar. E lendo, porque era legal. Aí, de repente, foi uma surpresa para mim. As pessoas começaram, dava notícia aqui, porque na época eu morava em Brasília. Aí eu só falo no blog da Cíntia, porque isso, porque falava, e o Efraim falava na televisão. E eu dizia, gente, mas por que tanto alarde? Não estou fazendo nada, só estou escrevendo. Mas justamente porque você mostrava a outra Cíntia. Conhecia, né? Mas assim, foi totalmente verdadeiro, foi uma fase
assim, muito interessante, sabe, assim, para mim depois, me ajudou muito a superar, foi muito importante, E as pessoas cobram de fato, tanto que a gente está preparando aí um novo blog, eu acho que eu não vou mais me expor tanto, porque foi demais, sabe, mas assim, expor o que der para expor. Você falou de Brasília. Brasília foi uma passagem muito rápida, muito, né, na tua vida, que foi Outro desafio, né, também, assim, porque... Que foi na época que o PT assumiu o governo aqui. Exatamente. E assim, você voltou logo. A saudade dos filhos, a saudade do lugar, de Teresina, dos amigos, isso contribuiu? Eu ainda passei 2 anos lá, foi muito bom para mim, assim, eu acho que deu um upgrade na minha profissão, eu aprendi muita coisa. Brasília é uma grande escola, de jornalismo inclusive, e fazer assessoria de imprensa é algo que ensina você a conviver e conhecer todo tipo de gente. Eu trabalhava na Codevasf, é uma empresa muito grande, tinha uma grande verba publicitária, então assim, para mim, eu acho assim, para mim eu ganhei autoestima ao estar ali, porque eu não me achava capaz de algo daquele jeito, eu achava que eu só sabia fazer matéria, e eu queria uma coisa diferente, aquela coisa de ter a carteira no final do mês, ter o ticket, sabe, que chega um momento da vida que é importante, bom salário, normal, ter férias, sabe, assim, tudo bonitinho e tal. E aí eu tive isso, foi muito bom. E eu voltei porque eu estava me separando, eu achei que eu não podia deixar meus filhos aqui. Foi uma opção pessoal de vida. Eu me arrependi depois, me arrependi um pouco, mas naquele momento era preciso. Então, foi bom, foi uma ótima experiência. E a males que vem para o bem, uma frase feita, mas assim, hoje em dia você está num excelente momento profissional na TV Meu Norte. É verdade, eu gosto muito da TV Meu Norte, eu acho que eu de fato me encontrei na TV Meu Norte, eu acho que eu me identifico muito com o jornalismo que se faz lá, que é o jornalismo que busca uma repercussão. E eu acho que a gente tem que se comunicar com o público, e isso significa que o público tem que ver você, tem que participar, essa interatividade da TV Meu Norte, que é única, eu acho isso muito importante. E acho assim que hoje eu estaria preparada para qualquer um outro desafio, acho que foi também uma grande escola, o Meio Norte, talvez apareçam outros desafios agora em 2008, né? Eu acho que... Falando em desafio, quando eu estava lendo um pouco sobre a tua vida, me parece que esse ano você quer trabalhar um pouco com questões ambientais, você que está sempre desenvolvendo algo novo, que isso é comum na tua vida. Toda a história da dengue, né? Aí a dengue, o meio ambiente, eu acho assim que a gente fala tão pouco disso, né? Eu tenho me preocupado muito com isso, eu acho que a gente está perdendo os nossos rios e a gente não tem feito muita coisa, eu acho que a nossa imprensa, nós trabalhamos pouco isso. E eu gostaria muito assim, de usar essa popularidade da TV para tentar colocar essa questão na ordem do dia, né? Esse é um ano importante, nós temos eleições, é um outro trabalho que eu gosto muito de fazer, eu adoro a cobertura do eleitoral, é uma coisa assim que eu me identifico, é impressionante como eu gosto. Meu avô achava que eu ia ser política, não fui, acabei virando jornalismo. Minha especialização é em jornalismo político, é uma área que eu acho que eu vou seguir. Assim, me dedicar mais. Bom, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu não posso deixar de perguntar qual a avaliação que você faz da TV piauiense como um todo, da programação, dos programas jornalísticos e programas de entretenimento, o que nós já conseguimos ter, né, a que ponto nós já chegamos e o que ainda falta para conquistar. Olha, eu acho que há uma evolução, né, muito grande, eu acho que novos canais, a própria TV Assembleia, eu acho que é muito importante, porque dá um balizamento. Eu acho que você tem que mostrar, tem sempre que ter outros olhares. Nós, como imprensa, né, como imprensa aberta, como aberta no sentido de TV aberta, como grande imprensa, muitas vezes a gente vai só por um caminho, né? É um único olhar sobre os políticos, é um único olhar sobre determinados assuntos e de repente canais como a TV Assembleia mostram o outro lado. E eu acho que essa é a grande evolução da comunicação, é a democracia. Quanto mais canais, quanto mais você puder dispor de informações de diferentes locais, vindas de diferentes locais, informações passadas por pessoas diferentes,
pessoas novas que estão chegando, que vêm para somar, né? Claro, a gente não pode... Eu acho que a experiência, ela é muito importante, mas você tem que estar sempre aberto para o que é novo, para a novidade. Esse é um segredo que eu acho que quem trabalha em televisão tem que ter. E acho que a gente vive esse bom momento. Acho que a gente está sempre tendo oportunidades de mostrar que nós podemos estar melhores, ficar melhores, fazer melhores coberturas, ter mais responsabilidade daquilo que a gente repassa ao público. Eu acho isso muito importante. Essa responsabilidade, né, que não é só do lugar que a gente trabalha, mas é nossa também, porque o lugar que a gente trabalha tem uma ética da empresa, mas se não tiver a ética do jornalista, a ética do cidadão, não significa muita coisa. Né? Alexandre, por onde eu passei, as pessoas me acham que eu sou rebelde, já tenho muito essa imagem polêmica, chata. Eu acho assim, eu talvez tenha sido muito radical em algumas situações ao defender sempre o meu ponto de vista. Hoje eu sou mais maleável na defesa, mas igualmente radical no meu ponto de vista. Quando eu olho para trás, assim, de tudo que eu fiz, a única coisa que eu não me arrependo é de nunca abrir mão do que eu penso, de defender o que eu penso, de dizer o que eu penso. Eu não abro mão disso aí, sabe? Assim, onde quer que eu vá trabalhar, a pessoa que me contratar sabe disso, que está levando um pacote. E esse pacote tem uma profissional dedicada, tem uma profissional que trabalha, que está aberta, mas tem também uma profissional que não abre mão de fazer essa defesa das coisas que eu acredito. Porque eu acho que isso é o que faz o diferencial, né, do jornalismo, a gente ser uma pessoa diferente, nós sermos diferentes do nosso vizinho, daquela pessoa que está em frente ou do lado da gente. A gente tem um estilo da gente, uma maneira de pensar, e eu procuro muito acertar, sabe? Eu posso até errar, posso ser injusta em alguma ocasião, mas eu procuro muito acertar naquilo que eu defendo. E eu acho que a gente precisa defender. Eu acho que o jornalismo é isso também. E eu já esquecendo de te perguntar o que você está lendo nesse momento. Cíntia, você que durante o seu programa, de vez em quando dá umas dicas de leitura. Aliás, isso é uma coisa também que para mim é um compromisso meu, sabe? Desde do blog. Me perdoem, eu ia esquecendo de fazer essa pergunta. Desde o blog, que eu disse assim, olha, eu acho que a gente tem que inserir as coisas que as pessoas... mas ninguém quer saber de ler. Claro que quer. Claro que as pessoas querem ler. Elas querem informação, elas querem saber. E assim, eu adoro ler. Eu peço emprestado os livros, né, das minhas convidadas no programa. Eu tinha uma frustração, porque eu não tinha lido 100 anos